Bem, eu sou da cidade, sou pernambucana, né, como a irmã falou. Faz apenas 1 ano e 6 meses que eu estou aqui pro lado de São Paulo. E precisamente em Guarulhos há 1 ano. Né? E eu vim de Caruaru, Pernambuco. Onde ali, por misericórdia, também cooperei na Assembleia de Deus com o pastor Ailton Júnior, dirigindo o ciclo de oração. Mas, trazendo para o meu testemunho, eu sou de uma cidade conhecida como Belo Jardim, cidade pequena, de um lar que não era cristão, né? Uma família grande, muitos irmãos homens, 11 irmãos homens. Meu Deus, 11. 11. E na 12ª gestação da minha mãe, para surpresa deles, veio 2 meninas, Fábia e Fabiana, né? Porque quem começa a ter filhos, aí tem um filho, 2 já deseja ter uma menina. Sim. Né? Mas a minha mãe teve vários filhos para depois vir nós duas ali. Para minha família foi uma alegria muito grande ter chegado 2 meninas, não só uma, mas 2. E esta alegria, ela expandiu, não somente dentro da minha casa, como no meio dos parentes e familiares também. Sim. O meu pai chama-se Francisco, né? E o nome da minha mãe chamava-se Esté. E dentro da minha família, o meu pai era caminhoneiro, tinha alguns trabalhos na roça também, era uma pessoa bem fixo no seu trabalho do dia a dia. Meus irmãos trabalhavam com ele. E quando, na idade de 2 anos, né? Porque eu cresci junto com a minha irmã, e com 2 anos e 8 meses, aconteceu algo que ele jamais esperava. Como ele mesmo relatava, né? Ele disse que foi um episódio que marcou a vida, porque eles não esperavam que aquilo viesse a acontecer. Então, o meu testemunho, ele começa a partir daí, porque eu estava brincando na sala com a minha irmã, gêmea, com 2 anos e 8 meses. E, de repente, eu me levantei e fui em direção à cozinha, e meus pais estavam jantando, mas o pai e a mãe conhecem quando o filho muda de comportamento, não é? Sim. E minha mãe observou que o meu semblante estava diferente. Uma voz arrogante, grossa, e me aproximei da mesa. E quando eu me aproximei da mesa, eu olhei para o meu pai e disse que estava com sede. Quando eu disse que estava com sede, ele olha para um dos meus irmãos e diz, olha, vai pegar um copo com água. Quando ele diz, vai pegar um copo com água, um espírito havia se incorporado em mim e disse, eu não quero água, eu quero cachaça. Meu Deus. Aí o meu pai se assustou, como qualquer pai ficaria assustado. Né? E quando ele ouviu eu pedir cachaça, ele se levantou para tentar me pegar nos braços. Uma criança de 2 anos e 8 meses? De 2 anos e 8 meses. A senhora que o espírito que estava dentro pediu cachaça? Pediu cachaça. Ai, e quando ele pediu, aí o meu pai olhou e pediu para o meu irmão, né? Tentou me pegar nos braços, e aquele mesmo mal que havia entrado falou para o meu pai que se ele não desse, ele me mataria, eu morreria. Então, meu pai, eu costumo dizer, por não conhecer Jesus. Sim. Porque quem conhece Jesus sabe a quem clamar e sabe que tem resposta, não é? Mas o meu pai não tinha esse conhecimento. Então, ele olha para um dos meus irmãos e diz, vai comprar uma meota. Acho que ele ficou com medo também, né? Também, muito assustado, porque ele se viu numa situação que ele nunca tinha vivido, na verdade. Então, ele olhou e disse assim, vai comprar uma meota, que lá no Nordeste, meota é meia garrafa de aguardente. Ah, tá. E ele trouxe. E quando meu irmão chegou e que entregou a meu pai, ele entregou a garrafa na minha mão e presenciou que eu tomei no gargalo da garrafa. Meu Deus. Então, imagine que o desespero dele, da minha mãe, foi grande naquela situação. De repente, aquele mal saiu, e antes de sair, disse que eu já pertencia a eles. E me jogou ciscando no chão, se batendo. Então, meu pai pensou, é um ataque epilético. Aí me pegou nos braços, mas minha mãe me levou para o hospital. Quando chegou lá, o médico examinou e viu e disse, não, ela não tem nada. Mas aí o meu pai retratou a ele o que tinha acontecido. Sim. E esse médico era um espírita. Ele olha para o meu pai e diz assim, olha, tua filha tem mediunidade. Mas como ela é muito pequena,
eu vou te ensinar a casa de um rezador numa cidade, próxima à cidade de Caruaru, chamada São Caetano. Tu vai lá, leva lá, e ele vai te orientar, vai dizer para você o que o senhor tem que fazer. Então, meu pai pegou aquela informação e ele queria resolver o problema. Sim. Né? Ele disse, então, eu vou lá. Porque se o médico disse que não é para ele resolver, essa é outra situação, Que eu não vou tinha levar. nada a ver com ele, não era doença, era espiritual. Exatamente. Mas até aí teu pai não sabia de nada. Não, meu pai, vai passando os tempos, a gente vai ouvindo algumas coisas. O meu pai conhecia pessoas que viviam envolvidas, mas ele propriamente não, entende? Mas também não tinha aquele conhecimento. Discernimento, né? Discernimento, exatamente. Aí ele levou, quando chega lá neste homem, né, que foi indicado, ele olhou para o meu pai e disse que eu tinha mediunidade, que eu tinha que fazer um trabalho, que ele teria que fazer um trabalho me ofertando dentro do candomblé para tentar sustentar por um tempo, porque eu ia ter que desenvolver aquelas correntes a qual o que estava acontecendo naquele momento. O que o meu pai fez? O que eu preciso fazer? Aí ele especificou que ele tinha que comprar, tudo que meu pai comprou para levar, para fazer um trabalho, que chama obrigação também, né? E ali fez uma oferenda e pela primeira vez me ofertou dentro do candomblé e me trouxe para casa. Uma criança. Uma criança. Foi ofertada. E quando eu vim, aí o meu pai acreditava que tinha feito a coisa certa e que era necessário para que aquilo parasse, não é? Aí me trouxe para casa, eu passei de 2 anos e 8 meses até os 7 anos de idade. Ele disse que o meu comportamento era mais agressivo, um pouco diferente da minha irmã. E quando foi com 7 anos, de madrugada, eles se acordam, com barulho no meu quarto, e estava eu novamente possessa pelo aquele espírito. Incorporada. Meu Deus. Então, quando ele vê aquela situação de novo, aí ele imediatamente diz o quê? Eu vou levar de novo para tentar resolver, porque ele achava que da primeira vez tinha resolvido e ia resolver da segunda. E quando ele me leva pela segunda vez, aí aquele homem, mais uma vez, olha para o meu pai e diz, está chegando a idade dela desenvolver, o senhor não vai poder impedir, porque ela já foi predestinada para essa situação. E o meu pai, na época, ele tinha uma certa condição financeira, e ele olha para ele e diz, não, tenta fazer o que você fez a primeira vez. Minha filha não, minha filha é pequena, ainda é uma criança, eu não aceito essa situação. Ele disse, nós podemos tentar fazer mais uma vez e tentar se segurar, mas vai chegar um tempo que você não vai poder impedir. Aí o meu pai pergunta, e o que eles pediram da primeira vez, da segunda foi o dobro. Foi muito mais. Tanto no custo financeiro, como em pagamento, como no que eles pediram. Sabe? A primeira vez pediram uma quantidade de material, da segunda pediu o dobro. Entre animais e outras coisas. Eles pediam tudo isso? Tudo. Galinha, bode, um monte de coisa. Ai, meu Deus, era para sacrificar? Era, para fazer esse trabalho. Aí, quando eles fizeram pela segunda vez, aí me traz para casa. Então, meu pai acreditava que não ia acontecer mais. Que, assim... livre? Estava livre, porque já a segunda vez. Aí passou de 7 anos aos 9 anos de idade. Com 9 anos, eu estava numa segunda-feira de carnaval. A gente sabe que é época de carnaval o povo toma banho na rua, não é? E principalmente no Nordeste. Toma banho na rua, brinca, passa o dia todo. E já estava entardecendo. Aí eu estava brincando com a minha irmã, com as outras crianças na rua. E quando minha mãe viu que já estava tarde, já era finalzinho de tarde, ela pediu que eu entrasse. Tanto eu quanto a minha irmã. Mas ela disse, entre e vá tomar banho. E eu lembro que eu entrei. Quando eu entrei para o banheiro para tomar banho, que eu toquei no chuveiro, eu abri. Quando eu abri, eu só notei que eu caí. E eu caí sentada e não conseguia ficar de pé. Meu Deus. Eu não conseguia, não sentia as pernas, não sentia nada. E comecei a gritar pela minha mãe. Aí a minha mãe imediatamente abriu a porta, veio, pegou-me, me trocou de roupa, mandou chamar o meu pai, que estava mais adiante com os amigos, né?
Aí meu pai veio e minha mãe contou que não estava sabendo o que estava acontecendo, mas que eu tinha caído e eu não conseguia, eu não sentia nada.